Olá, cancerianas e cancerianos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Libertar Tarot Terapêutico. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, sou terapeuta e taróloga e trabalho já há alguns anos com atendimentos individuais e a partir de agora estarei por aqui trazendo aos coletivos dos 12 signos do zodíaco mensagens, orientações, direcionamentos e alertas da espiritualidade que possam de alguma forma auxiliá-los aí, em suas questões particulares, claro que sem deixarem de tomar suas próprias decisões. Lembre-se de que por ser uma mensagem coletiva, considerem apenas aquilo que ressoar com o momento de vida de vocês. O restante soltem para o universo. Nem tudo vai estar alinhado à história de vida, ao momento de vida de todos os cancerianos e cancerianas. Olhem também leituras dos signos fortes do seu mapa, que possivelmente elas trarão uma mensagem complementar bem importante. Essa mensagem aqui de hoje pode falar diretamente com vocês ou estar espelhada, o que quer dizer, falando sobre alguma energia que está forte aí no campo de vocês, de alguém que está próximo, de alguém que vocês pensam, de alguém da família, enfim. Se isso acontecer, invertam os papéis e façam os ajustes necessários. Eu trabalharei aqui então uma mensagem de abertura e depois áreas profissional, financeira e afetiva amorosa. E encerro com uma mensagem final, um conselho, certo? Que vem então o que é preciso ser dito, revelado, orientado aos cancerianos e às cancerianas para maio 2026. Vamos ver o que temos. Coragem. E fundo do deck, dedicação. A primeira carta, coragem, ela fala sobre momentos de tempestades. A coragem é o fogo que alimenta a alma para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação. Essa carta ela fala muito, sobre a coragem de olharmos para as nossas questões. E aqui eu não estou falando que no mês de maio vem tempestades. Aqui eu estou falando de questões nossas que já carregamos muitas vezes há um bom tempo, e que muitas vezes não paramos para enfrentar, para olhar assim, cara a cara com essas questões, com esses problemas, olhar diretamente para eles, olhar para os nossos conflitos internos com coragem, para conseguir fazer os movimentos necessários. Então, ela fala muito sobre isso, sobre um mês de maio que vai exigir que vocês olhem para aquilo que não conseguiram olhar ainda, ou enfrentem aquilo que vem deixando para enfrentar depois. E tem também a cartinha da dedicação. Essa carta, vou ler primeiro. Chegou o momento de ouvir o chamado do universo. Seu coração irá guiá-lo para o seu verdadeiro propósito. Escute a voz que vem do coração. Ela está muito alinhada com a primeira carta, porque exatamente ela traz a mensagem do universo, essa necessidade de elevação do ser em consciência. Ou seja, quando a gente precisa de alguma forma fazer um movimento que nos traga uma expansão, que nos faça evoluir de alguma forma. Seu coração é o centro de poder, o canal de comunicação com a consciência superior. Tanto essa consciência superior que chamamos de Deus, quanto com a consciência superior interna, esse Deus que existe dentro, certo? Então, quando fala em dedicação, é se dedicar a olhar o que cada
cada um de vocês, cancerianas e cancerianos, precisam olhar para que haja essa expansão de consciência, para que haja um autoconhecimento, para que vocês se alinhem ao verdadeiro propósito de vocês, para que vocês entendam a que vieram, por que estão aqui, por que vivenciam certas situações, tudo vem para o nosso aprendizado. Então, maio é um mês que vai exigir coragem e dedicação para olhar para dentro, para olhar para suas questões. Muito bem. Vamos então para a primeira área, profissional. Eu vou trabalhar juntas aqui, profissional e financeiro. Na primeira linha, trabalharei profissional, certo? E na segunda linha, financeiro. Vamos lá, o que vem então para as áreas profissional e financeira. Signo de Câncer, maio 2026. Qual a mensagem, orientação, conselho, alerta, os desafios para esse mês? Aproveitando, enquanto eu vou colocando as cartas aqui, lembrando de pedir para que vocês coloquem aí a opinião de vocês sobre os vídeos, façam um comentário, curtam, comentem, compartilhem. É bem importante esse retorno para saber se vocês estão gostando, certo? Inscrevam-se no canal, tá bom? Ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu pretendo aqui toda semana trazer vídeos novos, certo? Fundo do deck, a carta da estrela, torre, 2 de ouros, enamorados e justiça. Nossa, muitas coisas para conversarmos. Gostei bastante das cartas de fundo de deck e das que estão na mesa também. Eu estou usando aqui 2 tarôs, o tarô tradicional de Rider-Waite e o tarô dos magos, para clarificar. Vamos lá, então vamos ver o que vem mais aqui, para que eu possa dar a informação para vocês de forma mais completa possível dentro desse tempinho aqui do vídeo, certo? Ok. Vamos lá então. Ó, fundo do deck também gostei, comemoração, estabilidade, tá? 2 cartas maravilhosas, falando sobre coisas boas que chegam por aí, justiça, 2 de paus e 5 de paus. Vamos entender então tudo isso. Começando pelo profissional, tá? O profissional aqui fala muito de uma organização, de uma disciplina, de uma meta, de um foco que aí vocês, né, ou alguém do campo de vocês, alguém forte aí na vida de vocês, colocando objetivos e metas, sabe? Quando eu quero melhorar, buscar, trazer coisas novas para minha vida profissional, dizer alguns nãos ou tomar algumas decisões, ou quando simplesmente eu digo, ó, neste mês de maio eu quero me organizar para trabalhar mais, para buscar outros complementos aí na minha vida profissional, para buscar um estudo, para buscar uma nova profissão. E o imperador, ele fala muito sobre construir o império, sobre buscar uma organização e disciplina, um alinhamento dentro do profissional, né? Sabe, quando eu faço não só por fazer aquela atividade, mas como quando eu realmente me coloco disponível para fazer o melhor possível. E vem junto com o Rei de Copas. E o Rei de Copas, Rainha de Copas, ela fala sobre ter a recíproca, estar ali também inteira, com o coração, fazendo aquilo que gosta de fazer. No grande desafio profissional de vocês, vem aí, tem algo novo por vir para alguns, né? Aqui, claro, é para um grupo de pessoas, tem algo novo para chegar no profissional,
pode ser um convite, pode ser uma promoção, pode ser uma sociedade, algo que está aqui favorável para vocês para iniciar, mas ainda neste mês está no desafio. Tem algo aí para conseguir. Quem quer aí, quem está fazendo um concurso, né? Está no desafio, mas está favorável a essa aprovação e nomeação. Quem pediu uma transferência, exatamente assim falando, ela vem, mas no mês de maio ela ainda está no desafio por alguma razão. Na sequência do mês, no desenrolar aqui do mês, tem alguma alegria, algum momento de vida dentro do profissional, iniciando um ciclo novo, digamos assim, tá? E vocês muito focados, bastante foco, bastante meta, vocês aí planejando, sabe? Quando a gente realmente coloca no papel ou se organiza ali mentalmente para que haja uma melhora, né, financeira, para que haja que haja uma oportunidade nova de alguma forma no profissional, ou para quem é autônomo, né, para que consiga trazer para a sua empresa ou para o seu trabalho ali coisas novas que aumentem, que melhorem, que façam crescer, né? E o final do mês ele traz um resultado importante que só acontece para aqueles que realmente conseguirem tomar as decisões que precisam tomar, que já vem intuindo. Por exemplo, eu preciso fazer algo para mudar essa situação dentro do meu profissional. Eu não estou feliz, eu estou indo trabalhar, contando os dias para chegar o fim da semana. Eu faço porque eu preciso fazer, ou eu preciso fazer um movimento, um curso, trazer uma capacitação que eu ainda não tenho e realmente fico deixando para depois. E aqui tá falando de também, aí usando ali a dedicação e a coragem, né? Está falando aqui de finalizar esse peso, esse algo que estava ali causando uma certa preocupação a partir da decisão de seguir, de fazer aquilo que a intuição vem dizendo. Então, o mês finaliza muito bem, ele finaliza com grandes avanços para quem realmente tomar a decisão, né? Não ficar ali, eu preciso fazer isso, eu vou fazer, mas não sai nunca, né? Não começa nunca, não parte para ação. Então aqui é um mês que vai pedir isso, que vai exigir, desafiar vocês a fazerem movimentos diferentes no profissional para alcançarem resultados diferentes. Já no campo financeiro, vamos ver aqui, o financeiro, ele tá bom também, tem umas alertas aqui, tá? Importantes, tem comemoração no financeiro, tem uma certa tranquilidade, tá? Uma melhora, um alívio, uma leveza para alguns aí que a situação financeira estava um pouco mais difícil, né? Tem aí uma ideia, uma intuição, algum movimento que vem no financeiro que traz uma certa leveza. Aqui, embora não esteja no desafio, também tem uma mensagem, né, de certo modo aqui, de que cuidado com os impulsos, né, com fazer movimentos no financeiro impensados ou precipitados, certo? Para um pequeníssimo grupo essa mensagem, mas eu preciso trazer, né, dizer tudo que está aparecendo. No desafio aqui, tem uma certa estagnação para um grupo, tem uma certa espera também, tá? Sobre algum dinheiro que está por vir, talvez até aí de justiça, sobre um dinheiro que vocês já estão contando, né? Só que ali tá parado, pode ser alguém tentando vender alguma casa, apartamento,
apartamento, terreno, e esse negócio meio parado, né? E vocês ali com dificuldades de fazer andar, destravar, né? As coisas acontecerem. É um mês financeiro que vocês vão ter uma certa... vocês vão ter que domar aí algumas coisas para conseguir manter as contas em dia. Porém, é um mês mais leve do que os anteriores, tá? Ainda é um mês de luta, ainda é um mês, de certo modo, com um pouco de dificuldade, mas vocês conseguem fazer os movimentos que precisam no sentido de melhorar um pouco, de ficar mais tranquilo, tá? O desenrolar tem uma mudança na forma de olhar para o dinheiro e de agir, né? Diferente daquela que aparece no início ali, né? Dessa questão de fazer as coisas sem pensar sobre as consequências. Então aqui tem uma maturidade que vai acontecendo. Claro que ela não acontece só aqui no mês de maio, ela já vem, mas aqui essa maturidade sai ou está por, né? Porque o pendurado ele está pensando diferente, mas ele ainda está parado na ação, né? Mas está por acontecer, porque vocês já vão pensar diferente sobre o valor do dinheiro, sobre não fazer movimentos impensados e começar a guardar ou a controlar os gastos para que pelo menos o financeiro de vocês fique tranquilo, não traga tantas preocupações. Bom, e o fim do mês, mais para o fim do mês, aqui fala sobre ainda umas dificuldades, você chegando no final do mês ali carregando já pesos, né? Coisas que vêm pesando no financeiro ao longo do mês, mas também fala sobre libertações, né? Quem fizer o movimento de buscar, de organizar, de colocar disciplina no seu financeiro, vai conseguir organizar também essa questão interna de ficar querendo comprar o que vê, aquilo que gosta, né? Independente de ter ou não, e aí começa a se libertar, né? Se libertar desses desejos incontroláveis de comprar ou de fazer alguma coisa que no momento não está podendo fazer, certo? Essa carta aqui no positivo financeiro, ela fala sobre melhora, crescimento financeiro, mas ainda numa fase de querer isso, mas na realidade ainda enfrentando alguns desafios, certo? Bom, agora vamos ver afetivo amoroso para cancerianos e cancerianas. Então agora afetivo amoroso, vamos lá. Por favor, quais as energias do mês no campo afetivo amoroso dos cancerianos e cancerianas, maio 2026. Afetivo amoroso, cancerianos e cancerianas. Eu vou separar aqui na primeira linha para os casados, os que já namoram há um bom tempo, são noivos, enrolados, mas aquele enrolado que já tem um compromisso, só ainda não consegue assumir, né, que tem um compromisso, que ainda não consegue assumir para si mesmo, dizer sim, isso é um compromisso sério. E na segunda linha para os solteiros e ficantes aí. Vamos lá. Ai, ai. Vamos entender aqui. Clarifica, por favor. Afetivo e amoroso para
explicar o que eu entendo aqui, né? Nessas 3 áreas já que estamos vendo. É um mês de redefinições, de realinhamentos do caminho, tanto no profissional, quanto no financeiro, quanto no afetivo amoroso. É como se vocês fossem desafiados ao longo de maio a realmente mexer naquilo que está deixado em segundo plano. E não é qualquer coisa, é naquilo que se alinha mais a vocês, a essência de vocês, como se vocês tivessem sim esquecido, deixado de lado, né? Ou foram mudando e foram se afastando da própria essência, e aqui há um início de um reajuste, de uma reorganização em todos os campos de vida aí dos cancerianos e cancerianas, tá? Afetivo amoroso para quem está num relacionamento sério. Parece que tem alguém aí passando por alguma dificuldade no relacionamento. Não sei se é como parceiro ou parceira, ou se é em relação a si mesmo, ao que está querendo ou que não tem certeza sequer, né? Aqui diz que está muito favorável a vocês acabarem tomando alguma atitude precipitada ou falando alguma coisa impensada, um impulso, né? Ou deixando de cumprir alguma promessa aí pro ser amado, né? Cuidem nisso, tá? Isso pode trazer preocupações para vocês, porque o Pajem de Espadas, o Pajem já fala sobre uma certa imaturidade na ação, no pensamento, na forma de agir em relação a algo ou a alguém. E o 9 de Espadas fala sobre essas preocupações. Cada espada ali representa uma preocupação sobre perda de sono, né? E é muito por talvez não dar sequência, não cumprir alguma coisa que prometeu, ou sobre tomar alguma atitude aí que cause depois um arrependimento. No desafio, complementa bastante o que disse ali no favorável, né? Justamente falando sobre uma certa resistência de alguém em relação a vocês ou alguma atitude de vocês, sabe? Tipo, não chega perto, não quero conversar, não estou disposto a conversar sobre isso, a olhar para isso agora. Ou vocês agindo assim, sabe? Uma certa... como se estivesse se defendendo de algo ou se defendendo de alguma acusação. Vocês também um pouco apegados a algo ou a alguém, sabe? Um certo medo de soltar, um certo medo de fazer os movimentos, de resolver alguma questão aí. Aqui estou falando de quem tem um compromisso. Também vejo para um grupo aí menor, um grupo mais específico, que essa situação pode aí exigir uma decisão que me parece que vocês vão estar querendo fazer, mas ainda com uma certa insegurança, uma certa dúvida, se é o melhor a fazer, né? Se é o momento, se, por exemplo, quem está namorando, noivo ou ainda não mora junto, se é o momento de fazer esse movimento de evoluir na relação, tá? Tem uma certa dúvida, uma certa insegurança, um medo de errar, de se arrepender ainda, né? E lá no início já fala sobre esse cuidado que se deve ter, tá? Porém, até o fim do mês eu entendo que essa decisão vai ser tomada. Aqui vem o melhor cavaleiro que poderia, aquele que vem empinando o seu cavalo, né? É um cavaleiro que fala sobre saber o que quer e realmente fazer isso por entusiasmo, com realização, com ação muito forte, não está fazendo só para cumprir ou para agradar alguém, mas por vontade própria. E vem junto aqui com o 2 de copas, que é uma carta que fala sobre um casal que realmente se alinha, né? Que entende que vai caminhar junto a partir de então, que se reorganiza, que consegue, né?
compreender, chegar a um consenso, compreender o outro e chegar a um entendimento sobre algo, tá? São duas cartas muito boas. Para quem está esperando aí uma evolução na relação, tá muito favorável. Só não vai acontecer se um dos dois ali não fizer um movimento de olhar para suas feridas, para os seus traumas, para os seus medos aí de outras relações que carregam, tá? Para fazer esse movimento, porque vontade existe. Talvez exista algum grupo aí que está um pouco travado, sabe? Com medo de fazer movimentos diferentes, de fazer novos movimentos em relação ao amor e voltar a sofrer. Existe aqui bastante esse medo. Pessoas que talvez venham há um tempo sozinhas, né? E agora, namorando, começou a sentir um certo receio de evoluir na relação. Já os solteiros aqui querendo um relacionamento sério, querendo um movimento, querendo um reconhecimento, né, do seu ficante ali, querendo que essa pessoa reconheça, diga, olha, vamos assumir algo, vamos pensar em um namoro, e tá bem favorável esse reconhecimento, mas assim, tem uma energia aqui de ficar muito vibrando na expectativa não realizada e isso acabar afetando, né, nesse movimento de reconhecimento. Então, trabalhar aqui a questão do perdão, de entender o outro e o tempo de cada um, né, de conversar com o par, conversar sem briga, mas de conversar, né, sobre o que sente, sobre suas questões internas, aquilo que preocupa, para que isso não influencie nas decisões aí ao longo do mês. No desafio está fazer o movimento e chegar num equilíbrio. Essa carta ela é maravilhosa, né? Quando ela não está no desafio. No desafio ela nos cobra, ela nos pede, né, que dê a medida certa, que tenha que não faça nada brusco e nem muito lento, sabe? Quando eu chego ali numa medida certa da coisa, eu faço o movimento com calma, mas sempre andando, não estagnado, não parado. Então tá no desafio justamente saber qual é a medida, saber qual é o passo a ser dado, sem se precipitar e sem deixar para depois. E justamente no andar da carruagem aí do mês, né, vem muito essa questão de trabalhar a autoconfiança, de trabalhar a autoestima, amor próprio, de ficar ali reflexivo naquela solitude, né, interna para tomar as decisões, para fazer aí as escolhas, para começar algo concreto, algo novo, um relacionamento mais sério. Vejo que tem um grande grupo que vai conseguir fazer esse movimento de superar os seus desafios, os seus medos em relação a um alguém, né? Ou em relação a certas prisões que tinha do passado que atrapalhavam de tomar essas decisões e vai conseguir ir adiante. Finalizo o mês aqui com duas cartas excelentes. A Imperatriz fala sobre criar algo novo, sobre começar algo, gestar algo. E a Força, ela fala sobre domar os leões, domar os medos, as inseguranças e conseguir fazer aquele movimento que até então não tinha conseguido. Então, para quem está esperando um avanço aí, um movimento diferente do ser amado, do ficante, aquele que nunca quer dar sequência, tá muito, muito favorável isso acontecer até o final de maio, certo? Aqui temos
comemoração, estabilidade, tá? Temos sim ainda um tempinho de espera para alguns casos, tá? Mas sim tem evolução, frutos sendo colhidos, uma recíproca aqui, tá? Algumas pessoas que um dos dois se doava mais que o outro, começando a ver recíproca, retorno de seu parceiro mais inteiro, mais disponível ali na relação, certo? Bom, para finalizarmos, vou pegar aqui uma mensagem do oráculo do Arcanjo Miguel. Este oráculo é muito lindo. Ele traz mensagens lindíssimas, bem conectadas, espirituais, muito lindas. Vamos lá. Com a mensagem para os cancerianos e cancerianas. Maio 2026, mensagem final, conselho. Vamos lá. Primeira mensagem, momento de partida e retiro interior. Vamos lá, primeiro. Esta carta, momento de partida, indica transição e mudança inevitável. Um ciclo se encerra para que outro comece. Não permaneça parado por medo. O movimento agora é necessário e conduz você ao caminho que precisa ser vivido. Tudo que falamos aqui, né, tanto no profissional, quanto no financeiro, quanto no afetivo amoroso, tem um movimento que os cancerianos e as cancerianas precisam fazer aí, mas é aquele movimento de evolução. Não adianta a gente passar uma vida inteira fugindo de olhar para aquilo que a gente sabe que precisa olhar, para aquilo que fica, para aqueles ciclos que se repetem na nossa vida e que a gente teima em não olhar para eles, em não resolver, em não mudar a forma de olhar. E o retiro interior, que fala, afaste-se por um momento do ruído externo. O isolamento consciente traz visão mais ampla e compreensão serena. Ao observar de cima, você percebe caminhos antes ocultos e entende a situação com mais clareza e equilíbrio. Exatamente o que a carta do Eremita, que estava aqui recém eu mostrei para vocês, ela pede, né, aqui. Uma certa solitude, não no sentido de se afastar da pessoa, né, mas uma solitude no sentido de se escutar, de olhar para a sua sabedoria interior, de tentar entender por que tem aquele tipo de reação, de sentimento, por que eu estou fugindo, do que eu estou, me escondendo. Fazer esse movimento para realmente encontrar as respostas, né? Aqui fala sobre que as respostas elas estão dentro de vocês. Certo, queridos? Eu espero ter conseguido passar uma mensagem que possa de alguma forma contribuir. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero na semana que vem vocês aqui no canal. Um grande abraço.